Nós formos falar sobre a discussão calvinista e arminiana, eu penso que essa é uma discussão histórica, uma discussão que permeia quase toda a história da igreja, e por outro lado, eu não diminuo a importância dessa discussão. É uma discussão muito importante, muito relevante. Por quê? Porque eu percebo que dentro, embutido nessa discussão a respeito de calvinismo e arminianismo, reside uma questão central. E qual é essa questão central? A questão central, para mim, é a questão do mal. Então, reside nessa discussão sobre a questão calvinista e arminiana algo além da questão soteriológica, da questão ligada à salvação. Reside uma questão ligada à teodiceia, a questão do porquê existe o mal no mundo. Então, para mim, a questão do calvinismo extrapola um pouquinho a questão somente do aspecto soteriológico. Ela é importante porque o nosso desafio como teólogos é também, e um grande desafio, na verdade, é responder à questão do mal. Eu entendo essa discussão sobre o mal, questão do sofrimento humano, como um desafio gigantesco da teologia cristã. É responder por que existe o mal no mundo, se Deus é bom e soberano. Então, essa discussão, para mim, está dentro, embutida na questão calvinista e arminiana. Por quê? Porque se a teologia tem essa função de explicar por que o homem sofre, qual é a origem do sofrimento humano, o calvinismo tem uma resposta e o arminianismo ele tem uma outra resposta. Então, a partir desta discussão, ou deste ponto de partida, é também interessante observarmos a questão calvinista e arminiana. Por quê? Porque na questão da resposta cristã à teodiceia, a resposta é muito simples e muito básica. A resposta é: seres livres decidem livremente. Seres livres decidem em plena liberdade. Portanto, seria impossível a Deus decidir por um ser livre. Então, são ideias que são opostas numa mesma frase. Deus não decide por seres livres decidem livremente. Então, esta é uma ideia que responde à questão do mal, né? A questão da teodiceia, e também nos ajuda a entender que o mundo ele tem a presença do mal porque tem a presença da liberdade. Então, de fato, o homem é livre. Então, perceba como a lógica ela se aplica à questão soteriológica. Ela responde à questão da teodiceia, do mal, que é a liberdade, mas muitos calvinistas não aplicam essa mesma ideia na questão soteriológica. Então, eles tornam Deus o autor do mal. Então, essa é a grande questão, para mim, que é um paradoxo que não há como relacionar. Então, eu prefiro compreender a ideia da liberdade, a ideia de que Deus não controla as ações de criaturas que são realmente livres, a ideia de que o homem pode e constantemente decide, até por aquilo que é errado. Então, Deus não decidirá por este ser humano. Esta, para mim, é a resposta, tanto do ponto de vista da questão da teodiceia, quanto na questão soteriológica. Então, Deus não pode forçar as escolhas humanas. Os seres humanos escolhem livremente. Os seres humanos escolhem em liberdade. Então, o que Deus faz? Deus coloca o ser humano dentro das possibilidades mais possíveis, digamos assim, sendo até redundante aqui, né? Em outras palavras, Deus dá ao ser humano todas as condições para que ele possa
responder corretamente, decidir corretamente. Se você pegar o exemplo de Adão, Deus dá a Adão, por exemplo, as melhores condições para que Adão escolhesse corretamente. E a partir até mesmo da queda de Adão, que é a grande questão, na questão soteriológica, esta ideia ela continua, ela permanece. Deus continua dando ao ser humano as melhores condições. Ele se revela a esse ser humano de forma que é absolutamente impossível do homem não perceber a verdade de Deus. De forma que só realmente não percebe, não acolhe, não entende e não decide quem realmente não quer decidir. Por quê? Porque nós somos livres até para fazer aquilo que é algo que diante dos nossos olhos está errado. Assim, gente, eu prefiro compreender a questão do mal, da teodiceia, e isso me leva também para uma questão de coerência teológica, a aplicar esse mesmo princípio na questão soteriológica. Entendo, então, que tanto na questão da teodiceia quanto na questão da soteriologia, Deus não poderá escolher por seres livres. Se existe realmente liberdade, Deus, isso implica dizer que Deus não pode impedir o homem de fazer a sua própria escolha. E o que Deus faz em relação a isso? Ele se revela. Ele dá ao homem as melhores condições de escolha. Ele coloca para o ser humano toda a sua revelação e dá ao homem todas as possibilidades para que o homem escolha. Mas Deus jamais poderá decidir ou escolher por seres que são livres. Caso contrário, não existiria, de fato, a liberdade no mundo. E aplico isso também dizendo que Deus não poderia criar qualquer ser humano. Deus só pode criar um ser humano livre, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Um homem capaz de ter decisões, um homem capaz de ter vontade, um homem voluntário e volitivo. Então,